Estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do Fórum de Debate, um programa da Associação dos Magistrados do Maranhão que a cada 15 dias traz temáticas diferenciadas de interesse da sociedade e da magistratura. Hoje, o nosso tema será drogas. De que forma as drogas, o tráfico de drogas tem influenciado no aumento da criminalidade? E para discutir o assunto, trouxemos no nosso programa a doutora Mônica de Luca, juíza de Santa Catarina, vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinense e assessora especial da Escola Nacional da Magistratura. Também temos como convidado o doutor José Américo Abreu Costa, juiz da Vara da Infância e Juventude de São Luís. Doutora Mônica, um dos desafios hoje da magistratura é tornar o juiz como agente de políticas públicas, ou seja, cada vez mais a sociedade anseia por uma postura mais próxima e, ao mesmo tempo, cobra do juiz, né, celeridade processual. Como você vê isso? Como você vê esse desafio da magistratura contemporânea? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando à sociedade maranhense, divulgando um pouco do trabalho do juiz de direito, que não se limita ao que muita gente pensa de julgamento de processo, um trabalho enclausurado em gabinete. O juiz de direito de hoje em dia, do século XXI, ele precisa ir muito mais além. Ele precisa dar efetividade às decisões que ele profere nos processos. E nem sempre isso é possível porque faltam as estruturas locais que garantam a efetivação dos direitos. Por exemplo, no Juizado da Infância e Juventude, eu sou juíza da Infância e Juventude, o doutor José Américo também, nós sentimos com muita frequência a falta de políticas públicas que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes que passam pelo Juizado da Infância. E por isso que o juiz tem que, muitas vezes, interagir com o Poder Executivo e o Poder Legislativo para criar essas políticas públicas para que as sentenças proferidas possam ter eficácia e nós possamos realmente realizar o discurso constitucional, que também é uma missão nossa junto com os outros poderes. Doutor José Américo, como juiz, né, de uma vara que, digamos, que recebe hoje grande receptora de problemas da sociedade, que é a questão da infância, né? Deságua lá na questão do jovem, do adolescente, muita coisa do que falta de assistência pública, né? de efetiva por parte do poder público. Então, como é que você vê isso? E esse desafio do juiz está inserido nesse contexto, né? E com essa missão de ser digamos, catalisador, de certa forma, né, de políticas públicas e, ao mesmo tempo, de julgar, estar inserido dentro de um processo, ser como condutor de um processo. Essas chamadas unidades jurisdicionais ou varas sociais, elas têm um ponto de conexão muito forte com as políticas públicas. Então, se você pegar o trabalho de um juiz de uma vara civil, que é um trabalho importantíssimo, tanto quanto trabalho de outro juiz, mas o juiz que lida necessariamente com o direito privado, ele não vai ter o tormento de se defrontar com uma política social deficiente ou inexistente. O juiz da infância e da juventude, não, ele tem esse tormento, porque quando já chega ao encadeamento lógico do problema, funciona da seguinte maneira: quando chega ao juiz civil da infância, é porque a rede de proteção das políticas públicas já falhou. Quando chega para o juiz penal da infância, do ato infracional, é porque já falhou. A rede de proteção já falhou a parte civil e ele vai pegar a pior parte, que é já o adolescente em conflito com a lei. Então, é toda uma problemática de causas e concausas que funcionam numa interconexão. É por isso que eu sempre falo que toda a solução na área da criança, do adolescente, tem que se observar dentro de um sistema de múltiplas soluções, porque múltiplas são as causas. Na minha área específica, que são medidas protetivas, a esmagadora maioria das medidas protetivas, elas são deferidas em razão de famílias que têm problemas de drogadicção, ou de venda de substâncias entorpecentes, ou de pessoas dependentes químicas, que também é uma estrutura familiar vítima
vítima de uma política pública que não existe e que, quando existe, ela é radicalmente deficiente. Então, para se resolver, eu diria, pelo menos em parte, o tormento das drogas envolvendo adolescentes, você tem que ter uma política social voltada para a mulher, voltada para o idoso e, sobretudo, voltada para a família. Se não tiver essa noção do sistema e de uma ação realmente concreta dentro do sistema, o juiz da infância tomado de forma isolada, ele não vai conseguir muita coisa, não. E a sociedade, ao mesmo tempo, ela cobra muito do juiz, até mesmo que vai além, né, do que ele poderia fazer. Por exemplo, a questão do jovem, do adolescente, eu vejo algumas ações, né, acontecem, e dizem por que o juiz não deixou preso, por que o juiz não tira da rua, digamos, da Cracolândia, né, em termos que existem. E sim, e tirar e pôr aonde? Aqui em São Luís, qual é a visão que você tem? Existem unidades adequadas, equipadas para tratar o adolescente, o jovem que está usando droga, ou o papel do magistrado ficaria só naquela questão de punir, só de aplicar a pena? Olha, a justiça da infância, ela é, assim, por excelência, uma justiça também terapêutica. Então, ela é uma justiça recuperativa. Então, aqui especificamente no Maranhão, para você ter uma ideia, nós não temos um estabelecimento próprio que trate de adolescente com dependência, problema de dependência química. Assim que eu assumi a vara da infância, foi feita uma ação, logo na primeira semana foi feita uma ação da qual eu não participei, foi comandada pelo Ministério Público na época, que foi um retumbante fracasso. Eu recebi faxes e protestos de todas as partes do planeta, de outros países, instituições, porque depois que os adolescentes que estavam nos semáforos foram recolhidos, e a maioria deles cheirando cola, é que foram descobrir que não tinha para onde levar, porque tem uma portaria do Ministério da Saúde do ano de 1997 que proíbe colocar no mesmo estabelecimento psiquiátrico adulto e adolescente. A operação foi um retumbante fracasso e eu não participei disso, apesar de ter alertado que seria um fracasso. Então, nós não temos, como a doutora Mônica acabou de colocar, uma estrutura institucional complementar, porque todos os direitos que estão no Estatuto, o Estatuto teve uma influência muito grande do direito belga, da sociedade belga, que é um outro padrão de sociedade, e que requer para a sua efetivação, em plenitude, uma estrutura do Executivo. Então, o Judiciário ele não tem a missão de realizar, de fazer políticas públicas. O que resta ao juiz da infância? Exercer o controle judicial sobre as políticas públicas do Executivo, é o que a gente faz no caso concreto, nas ações que demandam internação compulsória, internação por problemas de saúde, fornecimento de medicação, de leite, de aparelhos, de órteses, de próteses, e a gente vai forçando o Executivo a fazer a sua parte. Então é uma situação bastante complexa. Então eu diria que o juiz da infância no Brasil ele é um herói, porque ele se situa como um anteparo entre a necessidade, aquele que está sofrendo a situação de risco, e o rolo compressor do Estado que vem com a sua carga de omissões atropelando o direito das pessoas. Então, mas tem que ter, o juiz da infância tem que ter essa consciência que ele vai ter que lutar mesmo até o fim. Doutora Mônica, nós estamos, porque tem duas realidades, né? Santa Catarina, Maranhão. Mas, na sua opinião, essa é a minha realidade de Brasil? Existe, você já atuou, né, em vara da infância? Sim. Então, qual o conceito? Como é que você vê essa questão? Sim, eu quero complementar o que o Dr. José Américo falou. Esse tipo de operação de recolhimento dos adolescentes e mesmo de adultos da rua segue uma política ultrapassada, que é uma visão arcaica do Estado Social, né? Nós não podemos adotar hoje em dia uma política higienista e fazendo de conta que retirando das ruas aquele problema social que está à vista de todos e colocando escondido da vista de todos que o problema estará resolvido. Isso não acontece assim, né? E quando se recolhe, como o Dr. José Américo falou, quando se recolhe os adolescentes da rua que estão cheirando cola nas esquinas, não tem para onde levar e colocam no estabelecimento que não tem o tratamento adequado, não tem o pessoal preparado para poder
fazer um trabalho de desintoxicação, de reinserção social daquele menino, não adianta nada. Então, aparentemente o problema está resolvido, porque não se vê mais os meninos na rua, mas ele não está, ele só está escondido. E isso não é possível, porque nós não queremos trabalhar com hipocrisia. Nós temos uma Constituição de Estado Social e nós temos que realizar o discurso constitucional mesmo, nós temos que dar a proteção. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção. E nós adotamos a teoria da proteção integral. Nós temos que cuidar das nossas crianças e com prioridade. Criança tem prioridade em todos os campos, nas políticas públicas, na saúde, na educação, no lazer, na convivência, direito à vida, à liberdade. E o nosso SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação, que é a legislação que regula o tratamento dos meninos que cometem atos infracionais, nos exige, nos obriga que se dê o melhor padrão de saúde possível a esses meninos para que eles possam ser reinseridos na sociedade. O problema da drogadição é um problema de saúde, é um problema de saúde pública. E nós temos que criar estruturas específicas para tratamento dos nossos adolescentes que estão com uso nocivo, abuso e dependência de substâncias psicoativas. E quando eu falo das substâncias, não são só as substâncias ilícitas, também as drogas lícitas são causas de muitos problemas da vara da infância, da vara criminal, da vara de violência doméstica, né? A bebida, né, é provocadora, está como pano de fundo de muitos atos de violência. Nós temos em Santa Catarina uma estatística do DEASE, que é o Departamento de Socioeducação, de que 98% dos nossos meninos envolvidos no SINASE, envolvidos com a prática de ato infracional, tem problema de drogadição. Ou seja, 98% é um índice muito alto. Então, é lógico que a droga está aí como pano de fundo provocador desse comportamento que destoa da sociedade, que nós precisamos trabalhar, porque a infância e a adolescência tem essa prioridade constitucional justamente porque as crianças são o nosso futuro. Nós temos que trabalhar nelas agora, antes que elas estejam totalmente comprometidas, porque são seres em desenvolvimento. Nós não podemos desistir de querer desenvolver melhor e colocar na sociedade um cidadão completo, capaz de contribuir positivamente para o meio em que vive. Então nós temos sempre que investir nas estruturas que possam tratar esse problema, que é uma mazela social generalizada em todo o Brasil. Doutora, só uma questão assim que, digamos, o judiciário fica muito, digamos, exposto nessa situação, porque a sociedade, ela só vê o magistrado como um agente punitivo, ela não vê, ainda não consegue chegar para a sociedade toda essa situação, né? Então, cobra uma ação do judiciário, mas e ao mesmo tempo não cobra como deveria cobrar do próprio executivo, que deveria. Como é que na sua concepção de magistrada, como é que vê isso? E eu tenho mais a dizer. A nossa Constituição coloca o Poder Judiciário em igualdade com o Poder Executivo e Legislativo. Então nós todos temos a obrigação de fazer acontecer os direitos todos, garantir os direitos que a Constituição prevê. Mas a sociedade civil também tem uma participação importante nisso, e é importante que se diga que a nossa sociedade usa muito pouco essa possibilidade constitucional de participar da vida política do país, né? Nós temos aí em todas as áreas os conselhos que têm representatividade da sociedade civil, e o que nós vemos é um desinteresse muito grande. Na área da infância e juventude nós temos os conselhos de direitos das crianças, né? E temos os conselhos de saúde, temos os conselhos de educação, temos as audiências públicas, que é um mecanismo maravilhoso de democracia direta, que é muito pouco utilizado pela sociedade. Então, nós precisamos trabalhar também na educação para evoluir o exercício da cidadania da nossa população. Então, aproveito esse espaço que a sociedade está nos assistindo para dizer ao cidadão que procure se informar como pode participar mais da vida política do seu município. Quais são os conselhos que estão formados no âmbito das 3 esferas, seja no Legislativo, Executivo, Judiciário, como pode entrar num conselho da comunidade que cuida dos detentos na vida
após a execução penal, na reinserção do detento na sociedade, como pode participar dos conselhos de direitos das crianças, que são os definidores da aplicação do Fundo de Infância e Adolescência, do FIA. Todo município tem um fundo para aplicar em políticas de criança e adolescente, e às vezes as prioridades não são definidas com os critérios que a sociedade gostaria que fosse. Então, cidadão, informe-se no seu município e participe dos conselhos, participe da audiência pública, que muitas vezes é convocada e não se realiza por falta de quórum. Nós temos que estimular esse envolvimento, essa participação social do cidadão na vida política do país, porque a Constituição nos dá esse direito. Nós vamos a um breve intervalo e já retornaremos com a doutora Mônica e o doutor José Américo comentando mais sobre a questão do judiciário. Retornamos ao nosso programa com a doutora Mônica de Luca e o doutor José Américo discutindo a questão das drogas como um dos fatores do aumento da criminalidade. Uma das polêmicas hoje no seio da sociedade, inclusive na própria magistratura, é com relação ao aumento da maioridade penal. Nós gostaríamos de saber, no caso aqui dos nossos dois entrevistados, já que existe um contraponto de opiniões, o que cada um pensa? Primeiro vamos ao doutor José Américo. Doutor José Américo, qual a sua opinião? O senhor é favorável à redução da maioridade penal? Veja bem, já no Código Penal do Império, a idade penal ela era fixada não num patamar definido. O primeiro Código Penal ele falava no grau de discernimento do autor do crime. Então, ou seja, não havia uma idade penal mínima. Se o juiz avaliasse que aquela pessoa tinha um grau de discernimento suficiente e necessário para entender o caráter da sua conduta criminosa, estaria então firmada a sua ideia de quanto à culpabilidade, então a condenação seria certa. Mas isso foi feito evoluções em função da segurança jurídica, se chegou a essa idade de 18 anos. Veja bem, hoje em dia, qualquer adolescente de 16 anos, ele tem um grau de discernimento considerável. Pelo avanço dos meios de comunicação, pelo acesso à informação, não existem mais tabus, nem de ordem sexual, nem de ordem moral. Antigamente se falava em coisas proibidas. Não existe mais nada proibido porque a internet possibilita o avanço indiscriminado, o acesso, melhor dizendo, indiscriminado a todo tipo de informação, seja boa, seja ruim. E isso provoca um nível de amadurecimento, de evolução negativa no amadurecimento da pessoa, em função disso. Então, eu acho que, por essa linha de raciocínio, a idade penal ela pode ser diminuída para 16 anos. Mas a questão não é tão simples, não. Não é tão simples. Por quê? Porque o problema não está na mera redução da idade penal. Está na forma de execução da pena, que já é um problema para os adultos. O sistema carcerário brasileiro é um sistema absolutamente falido. Se você coloca um adolescente de 16 anos hoje num cárcere junto com adultos, se ele sobreviver ali dentro, ele vai se profissionalizar a um nível que se tornará muito mais perigoso do que aqueles que já estão lá. Tem que se ver essa questão a nível também de política pública, de política criminal. Aí tem que ter um enfoque dentro da política criminal, da criminologia. Pois bem, a ideia que eu tenho a respeito disso aí, pela minha vivência nessa área da infância, é que essas medidas socioeducativas, na verdade, que seriam, para explicar a todos que estão nos ouvindo, a medida socioeducativa corresponderia ao crime praticado pelo adolescente. Então, a questão de terminologia adequada se chama não crime, mas medida socioeducativa. O ato infracional com a respectiva medida socioeducativa, ou seja, a aplicação da pena, corresponde à pena, então. O que eu defendo é que esse tempo de internação seja maior. Por exemplo, eu fiz uma instrução de um procedimento respondendo pela 2ª Vara de Ato Infracional aqui na capital, e que os adolescentes me falaram rindo
que mataram todos os bebês de uma família simplesmente jogando os bebês na parede. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional, foi ter que ouvir esse relato. E disseram rindo, tiraram as crianças das redes e jogaram matando na parede. Então não se pode entender que um adolescente desse nível fique apenas 1, 2, 3 anos na medida de internação. É impossível isso. Então o que acontece? Eu acho que essa medida de internação, ela tem que ter um limite temporal igual ou pelo menos próximo da pena equivalente àquele crime praticada por um adulto. Se a pena é 8 anos, ele fica também 8 anos em internação. Só que num ambiente adequado à estrutura psicofísica dele. Agora, a gente não pode deixar de perceber que a situação legislativa, como está hoje, ela não pode permanecer como tal. Eu lembro um filósofo do direito norte-americano que ele fala algo muito prático. Os juristas esquecem de levar como critério de hermenêutica o senso de justiça do homem comum, do cidadão, daquele que está lá trabalhando, correndo risco de vida. Quer dizer, você pergunta para qualquer ser humano, vamos perguntar, se a gente perguntar para qualquer dos profissionais que estão aqui nos dando esse suporte com essa entrevista, por câmera, por todo mundo, se tem lógica alguém que mata vários bebês jogando na parede, ficar 1 ano encarcerado, eu acredito que todo mundo vai ficar estarrecido, isso não tem lógica. Então esse senso de justiça que está entranhado dentro do cidadão, que está correndo risco lá fora, ele tem que ser levado em conta pelos juízes como critério de interpretação da lei. Então isso tem que ser modificado também por outras razões envolvendo o crime organizado. Se nós analisarmos o noticiário, os chefes de gangue, de facções, cada dia que passa, eles são mais jovens. Você não vê mais aqueles chefes de facções idosos, maduros, não, são cada vez mais jovens, porque os adolescentes cada vez mais são utilizados por adultos na execução dos crimes gerenciados pelas organizações criminosas. Então, eu acho que precisa haver uma modificação. Agora, o que eu sou contra é o cumprimento da pena ser no mesmo local, o adulto e o adolescente. Resumindo o que eu disse, eu entendo que esse tempo de internação deva aumentar, porém no estabelecimento adequado. E aí nós teríamos nós não estaríamos não só protegendo a sociedade daquela periculosidade, como também teríamos uma margem maior de recuperação daquele adolescente, mas distanciado do adulto. No seu caso, você está querendo mais ou menos assim, é que não só a redução da maioridade, mas todo um contexto de legislação, né? Envolveria tudo isso, né? Não só... Envolveria, porque é uma situação muito complexa. Não é só reduzir a idade penal, digamos, para 16 ou 15 anos e jogá-lo no sistema carcerário junto com o adulto. Não, isso não vai... Aí seria nós gerarmos potenciais criminosos em pouco tempo e colocando a sociedade num risco muito maior. Teria que haver um aumento dessa internação, ou seja, o adolescente ficar mais preso, mais tempo preso, ou cumprindo uma medida socioeducativa, né, utilizando a terminologia do Estatuto, mas digamos assim, num estabelecimento próprio para isso, com uma perspectiva não só de proteção social, mas de recuperação dele maior, porque convenhamos. Na prática, nas varas criminais, penais da infância, o que acontece? Os adolescentes, eles praticam os mesmos atos, vão praticando, voltam, dificilmente se consegue recuperar algum, até pelo pouco tempo de internação e pela estrutura familiar dele. Então, ou ele, se sobreviver, ao atingir os 18 anos, como ele já é penalmente maior, ele já passa direto para o sistema penitenciário convencional. Então há um ciclo vicioso que nós não conseguimos quebrar também por esse pouco tempo que ele fica internado. Então nós temos que atuar nessas duas linhas de frente. Doutora Mônica, sua opinião sobre o mesmo tema, né? Eu respeito a opinião do Dr. José Américo, mas eu discordo. Eu sou contra a redução da maioridade penal. Por vários motivos. O primeiro que eu poderia mencionar, se nós reduzirmos a maioridade penal, será o reconhecimento de que nós não conseguimos implementar a legislação da criança e adolescente, o ECA. Né? Se nós tivermos que chegar ao ponto de reduzir a maioridade penal, é porque tudo aquilo que o ECA previu
para o tratamento, para a socioeducação, para a inserção social do adolescente, falhou. Seria um retrocesso. Exatamente, porque né, a partir do momento que nós adotamos a proteção integral como meta, nós temos que trabalhar para implementar as metas e não dizer, nós não conseguimos implementar as metas, então vamos reduzir a maioridade penal, porque aí, a partir dos 16 anos, a gente passa para o sistema penitenciário e esse adolescente não é mais problema do Juizado da Infância e Juventude. Né? Um outro motivo que eu sou contra a redução da maioridade penal, digamos que essa fosse a opção política que se faça, né? Vamos reduzir a maioridade penal e transferir o problema, né, naquela visão higienista que falamos agora há pouco, transferir o problema para o sistema penitenciário, sistema carcerário. Também eu não acredito no sistema carcerário como ele existe hoje. Qual é a evolução para um ser humano que o sistema carcerário, como está concebido e como é a realidade do nosso sistema carcerário hoje, qual é a evolução para o ser humano que ele pode propiciar? Nenhuma. É claro que o preso, quando sai do sistema carcerário, ele está pior do que entrou, porque ele não tem nenhuma dignidade lá dentro, ele não tem nenhuma educação, ele não tem nenhum tratamento, ele não tem nenhuma atenção. E aí ele volta para a sociedade com que diferença de mentalidade? Eu acho que a origem da deturpação do pensamento e do comportamento que provocou o ato criminoso que o colocou na cadeia só vai ser agravada depois que ele passa uma temporada num estabelecimento isolado da convivência familiar, da convivência social e retorna depois sem estar com os seus laços afetivos ainda válidos, né? E depois que ele sai da carceragem, depois de um longo tempo, ele volta, não tem mais nenhum vínculo afetivo e muito menos motivos para respeitar o cidadão, respeitar o outro, ter amor, ter respeito, ter atenção pelo outro ser humano. Né? Nós temos que dotar as nossas crianças e adolescentes e os nossos presos também de humanidade. E não se faz isso só com punição, a gente faz isso com muita educação, com muita atenção e com muito investimento. Doutora, mas assim, o que se vê, o ECA é realmente uma coisa assim, foi idealizado como uma coisa boa, digamos, mas a realidade que se vê que cada vez mais crimes praticados por adolescentes, a sociedade cobrando cada vez mais, sim, inclusive do próprio judiciário. É claro que casos extremos como este que o Dr. José Américo citou, né, de uma violência extrema, eu acho que vão mais além do que um simples ato infracional. Eu acho que é um desvio de personalidade que é uma psicopatia, que tem que ser tratado como um problema de saúde também. Muito provavelmente um jovem que comete uma atrocidade dessas tem algum desvio de comportamento biológico, né, que tem que ser analisado por um psiquiatra. Sim, muito graves, né? Nesses casos que são a exceção, porque os adolescentes começam a ter a responsabilização nas horas da infância a partir de 12 anos, né? Até 12 anos o ECA os considera crianças, então nós temos as medidas protetivas e a partir de 12 anos, então, as medidas socioeducativas quando ocorre algum ato infracional. Nós temos, principalmente nos pequenos municípios, o nível de periculosidade desses adolescentes é muito pequeno. Geralmente as infrações são de pequeno porte e muitas relacionadas ao uso de droga. Então, às vezes são pequenos furtos que são cometidos para sustentar o seu próprio vício. Às vezes é um envolvimento com o traficante, a prestação de serviço para poder obter a droga, para poder sustentar o seu vício. Né? Então, a maioria dos processos que tramitam nas varas da infância não são por crimes tão violentos. Lógico, existem e para esses nós precisamos ter um tratamento especial, específico, mas a grande maioria, que é o que preocupa, né, os juízes da infância, são pequenos delitos e muitos deles ligados à questão do uso de droga. Por isso que a gente precisa ter mais investimento na prevenção e no tratamento desse problema de saúde, né? E não reduzir a maioridade penal e fazer de conta que o problema está resolvido e apenas transferi-lo ao sistema criminal e penitenciário. Bem, o tema é muito interessante, nós poderíamos ficar conversando sobre ele assim por bastante tempo, mas temos que encerrar o nosso programa, mas assim, queremos que a doutora Mônica, o doutor José Américo façam as considerações, assim, um desafio, digamos assim, como é que vocês estão vendo o caso
o papel do juiz, o magistrado, diante desse contexto, né? Mais cobranças na magistratura, mais ausência de políticas públicas. Então, eu quero que vocês encerrem fazendo mais ou menos uma análise. Faça as considerações, doutora Mônica, como é que a senhora vê isso? Eu agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui falando à sociedade maranhense. É um estado que eu respeito muito, tem muito potencial. E o que eu disse agora há pouco eu repito, eu acho que a sociedade civil tem que tomar o seu poder que a Constituição lhe dá e se envolver mais nas políticas, na vida política da sua cidade, do seu estado, né? Tem que ter uma participação mais ativa. Do judiciário, eu acredito que o juiz do século XXI, ele já tem uma nova mentalidade e ele também é um juiz cidadão. Ele se envolve com as necessidades da sociedade, ele não pode mais ficar imparcialmente isolado da sociedade, como se o trabalho dele fosse apenas condenar. Nós temos que participar da vida da sociedade, verificar quais são as dificuldades do nosso cidadão e ajudá-lo a resolver, né, com essa interação com os outros poderes, com o poder executivo e legislativo. O juiz do século XXI já tem essa consciência e eu vejo os novos juízes cada vez mais envolvidos com a vida política da sua comarca. E isso é um ponto muito positivo porque ajuda na evolução do seu estado. Doutor José Américo, suas considerações. Bom, eu agradeço o convite, estar aqui mais uma vez na TV Assembleia. E é muito importante a gente debater isso com a sociedade, para que as pessoas entendam um pouco qual é o trabalho, a missão do juiz e os tormentos que nós enfrentamos para proteger a sociedade. Agora, em relação especificamente ao tema dessa entrevista de hoje, e que a Jaqueline colocou muito bem no final, né, qual a postura do juiz diante de uma situação tão complexa, eu lembro as palavras do grande juiz da Suprema Corte, o juiz Benjamin Cardoso, e quando ele falava que o juiz ele é como uma espécie de alquimista, ele não pode se ater a fórmulas fixas. É como se fosse ele compara até a um farmacêutico, aquele que vai combinar os elementos para saber, naquele caso concreto, qual é a combinação e a composição que vai alcançar a cura, no caso a cura da sociedade. Na realidade brasileira, o juiz da infância ele tem uma poderosa arma, que são as ações constitucionais, as decisões constitucionais. E esse controle judicial que o juiz pode fazer sobre as políticas públicas do executivo, ainda é, no meu modo de ver, a grande arma que ele tem para tentar debelar esse caos e essa situação que nós enfrentamos. Porque tudo o que nós estamos vivenciando, eu volto a dizer, que é uma carência, uma ausência ou uma ineficácia de políticas públicas. Então, eu não falo naqueles casos pontuais que não envolvem as políticas sociais, mas quando envolve problemas de dependência química, transtornos familiares, conflitos intrafamiliares gravíssimos provocados por esse câncer que que são as drogas. Então, só tem uma saída, é o juiz exercer esse controle judicial, o poder que ele tem em mãos, para obrigar que o executivo faça a sua parte. Vai ser sempre uma luta de um Davi contra o Golias. Mas quando o Davi tem fé, ele precisa apenas dar uma pedrada e resolve a situação. Então, eu encerro a minha participação pedindo à sociedade que continue tendo fé nos seus juízes, não só da infância, mas em todos. Apesar de todas as dificuldades, todas as incompreensões, nós estamos aqui firmes, todos nós, no país inteiro, cumprindo a nossa missão constitucional. Muito obrigado. A Associação dos Magistrados agradece a presença da doutora Mônica, doutor José Américo. Boa noite.